vários de vocês devem estar no trabalho ainda, mas vamos fazer algo curto para apresentar um pouco sobre nossa abordagem e o curso de O2, tá bom? Só queria que vocês fizessem um check-in no chat de como vocês estão chegando para esse encontro. A gente receber uma temperatura de como vocês estão. Que chego bem, com muita curiosidade, curiosa, chego bem, me aterrando por sequência de reuniões. Entendo, Agnes, entendo. Animada, curiosa, um pouco cansada e mexida com a situação do trabalho, mas curiosa e interessada. Fernando, talvez podia ser interessante para você hoje nossa conversa. Marcei também, chega bem, curiosa. Marcelo alegre, Carolina, muito frio. Que legal. Frio também aqui, onde eu tô. Então, tá bom. Também chego bem. Eu tava com algumas dificuldades de tecnologia, gente, então agora eu estou na minha cozinha, em lugar do meu escritório. Então eu não gosto de estar fazendo o encontro sem estar no meu espaço, mas tudo bem. Às vezes acontece e preciso fazer adaptações, e é isso que tem para hoje, tá bom? Hoje quem vai dar quem vai facilitar esse encontro sou eu e Tânia e a Fabi, Prudente. E Tami está aqui também, que também é sócia da Target Hill e produtora desse curso, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre autogestão e um pouco sobre o que vai ter no curso. A gente não vai entrar em tantos detalhes sobre autogestão ou dois, porque tem alta complexidade por trás dessa abordagem, e a gente quer que vocês saiam com um gosto bom e não um gosto ruim, tá? Porque quando a gente vai falar até demais, pode ser muito confuso e não um horário, não uma hora e meia produtivo, tá? Então, esse é nosso intuito hoje. A gente vai dar uma pequena apresentação, e daí, no fim, a gente vai abrir um espaço para vocês poderem trazer perguntas, tá? Então, se tem algumas pessoas que querem até ficar um pouco mais de tempo para explorar mais algumas coisas, a gente vai fazer isso no fim, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá, então, gente. Não sei se vocês todas as pessoas que estão aqui, estão familiarizadas com Target Hill. Nós somos uma consultoria de design organizacional, tá? Estamos em 10 sócios e a gente funciona de forma totalmente autogestionada. A gente gosta bastante de coerência, então a gente procura praticar aquilo que a gente oferece para o mundo. Claro que a gente passa perrengue com isso também, mas isso faz parte e a gente vai aprendendo cada dia com o que nós estamos testando e colocando aí no mundo. Aqui são os sócios da organização, tá? Talvez vocês conhecem de algumas das pessoas. E como eu falei, eu estou aqui hoje com Fabi e com Tami. Dentro dessa guarda-chuva de consultoria de design organizacional, a gente oferece autogestão para organizações, inclusive essa metodologia, O2, que esse curso, inclusive, é sobre O2, Organização Orgânica, é uma metodologia, uma tecnologia social que nós criamos, que foi inspirada na sociocracia e da holacracia, que a gente usa para ajudar as organizações a adotar autogestão. Também trabalhamos com agilidade e de design cultural, tá? Mas nossa guarda-chuva é design organizacional, porque a gente ajuda organizações a se redesenharem a partir desses elementos da cultura e também esse olhar organizacional, olhando para a estrutura também. Ok? E esse só um pouco sobre nós, talvez nossa visão, nosso sonho maior é de disseminação de sistemas emancipatórios em todas as suas formas. Tá? Então, ajudar organizações a desenhar sistemas emancipatórios para que as pessoas possam se emancipar.
Então, tá bom, gente. A gente queria colocar um videozinho aqui para vocês, mas optamos não fazer isso, porque foi difícil achar qual vídeo mostrar, porque tinha tanta coisa interessante para mostrar. Então, a gente pensou que a gente ia oferecer um espaço para vocês contar suas comédias corporativas. Queria saber aqui se alguém conhece o seriado The Office. Alguém conhece? Tá, tá. Então, você já sabe que tem muitas babadas nesse seriado, não? Babadas corporativas, não? Então, talvez se você está com um pouco de dificuldade em lembrar de uma babada sua ou alguma tragédia corporativa sua, você pode relembrar de um dos séries que você estava assistindo e você fala, putz, nossa, eu sei como é isso, eu passo por isso, tá? Mas o que a gente queria, nesse momento, ouvir um pouco de vocês, quais são algumas histórias que vocês têm sobre experiências que vocês tiveram dentro das seus espaços de organização, dentro das organizações que vocês fizeram parte, que não necessariamente são comédias, tá? Mas que são situações que você não gostaria que acontecesse de novo. Vocês vão contar dentro de grupinhos de 3 pessoas, tá? Alguma história, alguma situação que vocês vivenciaram que vocês não gostariam de vivenciar de novo, tá? Vamos formar grupos de 3 pessoas, mas dentro desses grupos de 3 pessoas, só uma pessoa vai contar a situação agradável que vivenciou dentro de um espaço empresarial ou organizacional. E as outras pessoas vão observar, a partir dessa fala, quais foram algumas percepções que eles tiveram. Então, o que eles percebem dessa fala da pessoa, talvez algumas injustiças que a pessoa vivenciou, ou alguns incômodos que essa pessoa vivenciou. Às vezes, uma pessoa está percebendo coisas que outra pessoa que está falando nem percebeu também, tá? Então, uma pessoa vai contar, então quem tem uma história quente vai contar, e as outras 2 pessoas vão fazer essa observação, e até pode trocar depois. Então é isso, onde as nossas histórias se encontram, né? Um pouco disso que a gente quer brincar aqui com vocês. O 2 é uma tecnologia social que a gente traz dentro do curso, e é nossa inspiração que a gente oferece para organizações fazer esse desenho radical, tá? Para poder adotar autogestão dentro da organização, para que eles tenham mais facilidade de lidar com essas condições disfuncionais, tá? E oferecendo essa alternativa de uma lógica de comando e controle. A gente sente necessidade de estar criando uma linguagem comum, partindo desse nome autogestão, porque isso, se a gente for perguntar aqui, podem vir várias percepções diferentes, né? Do eu me gerenciar, eu me organizar no trabalho. Muitas vezes a autogestão também é percebida como uma gestão colaborativa, onde todos têm a mesma relação de poder, todos somos iguais. E quando a gente fala de autogestão aqui, a gente tem um contexto bem específico. Então, para a gente, autogestão é esse conjunto de práticas organizacionais que vão se desenhar na governança, na estrutura organizacional dessa organização, seja uma empresa, uma ONG, uma associação, uma cooperativa, e que busca distribuir autoridade. E como é que a gente distribui essa autoridade? A partir de clareza de responsabilidades e o máximo de autonomia que é possível entregar a cada pessoa da organização. Então, a gente quer distribuir esse poder. A gente quer que as pessoas dentro do seu trabalho tenham cada vez mais autonomia para realizar o que é de sua responsabilidade. E nesse contexto, o que é bem importante? As pessoas deixam de reportar a um superior, então a gente quer quebrar essa relação chefe-subordinado, porém elas seguem um conjunto de acordos firmados. E tem uma palavra que é bem importante para mim aqui, que é o coletivamente.
Então, eu gosto de dizer que a gente passa a legitimar a estrutura no coletivo. Então, todos nós passamos a fazer esse desenho organizacional juntos, consentir desse desenho organizacional, para que cada indivíduo possa ter mais autonomia no seu trabalho. Então, a gente inverte uma lógica. Quando a gente define esses acordos, a gente vai falar um pouco mais sobre quais são esses acordos para o 2, a gente, então, está definindo essa estrutura organizacional, como é que é essa governança da organização, e que é bem importante isso também, gente, que para a gente, ela não exige que todos tenham o mesmo poder de decisão. Então, a gente não está falando, agora somos todos iguais. A gente está falando que a gente dá clareza dessa autoridade para as pessoas dentro da organização, que a gente não tem mais essa relação chefe-subordinado, que, de uma forma que isso é impedido, né? Então, quando a gente dá essa clareza e esse modelo de decisão, a gente impede essa relação, tá? Eu sei que é uma definição um pouco complexa, a gente vai explorá-la mais para frente. Mas está marcadinho aí coisas que são importantes, né? A gente quer distribuir autoridade, a gente vai fazer acordos firmados coletivamente e a gente quer impedir uma relação chefe-subordinado. O que vai substituir essa relação? A gente vai conversar um pouco disso. E quando a gente está falando de autogestão, para quem teve contato com o Reinventando as Organizações, talvez essas 3 figurinhas aí sejam conhecidas. A gente tem conhecido hoje, mapeado, 3 modelos que a gente, né, categorizando de autogestão. A gente tem um modelo que nós chamamos de times autônomos paralelos, e a ideia é que você tem times que são independentes. A dependência entre eles é praticamente nula, e muitas vezes você tem um suporte que dá apoio a esses times independentes, de uma forma muito simples. Isso é muito comum, é mais comum, né? Muito comum, a gente ainda não tem autogestão muito comum, mas em setor de serviços, em organizações que elas têm a sua atuação pontual e que depende pouco de uma estrutura, de uma organização que suporte. A gente tem também, para quem lembra aí, né, tem a Buurtzorg, que foi um exemplo famoso, aquela empresa de enfermagem domiciliar da Holanda, que ela trabalha nesse modelo, né? Então, cada conjunto de enfermeiros de um bairro, de uma cidade, eles têm ali uma independência, praticamente. Eles definem os combinados, o jeito deles trabalharem, é tudo feito por essa unidade. A rede de acordos individuais, e que aí já é uma outra lógica, né? Funciona para cadeias de processo que são bem longas. Isso foi até criado pela Morningstar, foi por onde começou e foi a referência para esse modelo. E esse modelo, ele prevê que cada ponto, cada indivíduo, cada funcionário de toda essa cadeia, ele tem um acordo, ele tem um contrato bem definido com toda essa organização, né, com esse contorno maior. E esse modelo, ele funciona mais por aconselhamentos do que por regras muito definidas para toda a organização. E ele tem uma questão que ele muda pouco a estrutura, né? Então, você tem um contrato, você tem lá uns combinados de aconselhamento, mas você muda pouco essa estrutura. Então, ele funciona para, normalmente, cadeias de valores longas e que tem pouca alteração dentro do seu processo. E a gente tem o modelo de círculos aninhados, que é o modelo que a organização orgânica se enquadra, e é o que a gente mais tem experiência e trabalha, e que ele trabalha no modelo de estrutura de acordos, onde a gente ainda mantém uma estrutura que ela é uma estrutura de escopo. Então, por que a gente fala aqui que, né, então não somos todos iguais, todo mundo tem o mesmo poder, decide tudo igual? Porque a gente tem uma estrutura de acordos, e esses acordos é que organizam esse lugar das autoridades. Então, a gente fala que a gente tem uma autoridade por escopo. E esses são os 3 modelos, então, que a gente conhece da autogestão, e a gente vai explorar, então, esses círculos alinhados. Então, legal. Então, a Fabi deu uma explicação bem legal sobre autogestão, mas
ainda é difícil entender o que é autogestão, não? Então, queremos apresentar para vocês uma outra maneira de brincar um pouco, de entender um pouco o que é autogestão mesmo, tá? Olhando para esses dois sistemas aqui, vocês devem conhecer esses dois sistemas. O que vocês estão vendo aqui, gente? Me conta. Duas fotos de quê? Trânsito, né? Num cruzamento entre duas vias, assim. Ok. Dois sistemas, não? Esse sistema a Uhum. gente chama de quê aqui? Semáforo. Isso. E essa aqui do outro lado, que talvez não é tão comum no Brasil, mas tem. É bem comum. É rotatória. Ponto, rotatória. É. Isso, exatamente. Muito bom. E aí, gente, qual sistema é mais seguro? Depende, eu acho. Ok? Depende. Acho que depende se é uma via que tem muito movimento, alta velocidade, se tem escola, criança. Eu acho que tem que adaptar ao que é necessário, né? Ok. Alguém mais tem uma ideia se semáforo rotatório é mais seguro? Se a gente for olhar para os dados. Eu vi uma pesquisa um tempo atrás que a rotatória é o mais eficiente, exatamente porque as pessoas têm autonomia para parar ou seguir. Entendi. Legal. Bom, gente, então qual é essa diferença entre semáforo e uma rotatório, é? Aqui a gente tem esse sistema de semáforo, tá? Imagina montar esse sistema de semáforo. Não deve ser alguma coisa fácil para os engenheiros, não? Porque imagina, todos os semáforos que existem dentro de uma área, você tem que combinar todos os tempos que as luzes vão virar vermelho, amarelo, verde, você tem que ter um espaço entre esses semáforos. E quando foi criado esse sistema, claro que funciona em vários sentidos, é super necessário, mas quando foi criado esse sistema, teve algumas premissas por trás desse sistema de semáforo, tá? Pessoas não são confiáveis para decidir sobre o fluxo. Então, como eles não são confiáveis, vamos colocar um semáforo que fala para as pessoas o que eles podem fazer, tá? Uma outra premissa era: problemas complexos precisam de tecnologia e regras elaboradas. Imagina, como falei antes, esse tipo de sistema, de fato, é altamente complexo e precisa regras bem elaboradas, tá? Para montar esse sistema. E, além disso, tem outra premissa. É necessário planejar e prever todos os cenários possíveis que são possíveis para montar esse sistema, não? Agora, quando a gente olha para o sistema do rotatório, ele vem com outra lógica, tá? Quando foi criado, as pessoas que criaram o rotatório tinham outras premissas por trás desse sistema. Eles acreditavam que pessoas podem ser confiáveis. A gente pode confiar nas pessoas, não precisa ter um semáforo que fala quando vai, quando para. Que problemas complexos podem ser navegados com acordos simples, tá? Então, não importa se tem um processo um pouco mais orgânico, as pessoas podem tomar decisões na hora e saber quando parar, quando deixar o outro ir, quando é a vez da pessoa, tá? E que soluções partem de uma relação social, tá? Então, esses sistemas tinham premissas bem diferentes entre eles, tá? Agora, gente, o que isso tem a ver com autogestão? O que esse semáforo... gente, de fato, realmente, agora são os números. O rotatório, de fato, ele é bem mais seguro, tá? Tem bem menos acidentes, ele é mais rápido e a manutenção é bem mais barato, tá? Mas o que isso tem a ver com autogestão, tá? Para nós, o rotatório é uma metáfora super importante, tá? Porque ele tem a premissa por trás de confiar nas pessoas. E na autogestão também a gente confia muito nas pessoas. Porque na autogestão, o poder não pode ficar na mão de uma pessoa só, ele tem que ficar na mão de todos, tá? Então, gente, por que tem mais semáforos do que rotatórios? Estamos mais acostumados de esse tipo de organização, que prevê e controla, que não confia tanto nas pessoas, que funcionou muito tempo
inclusive. Então, assim, esse tipo de organização, talvez em algum momento estava funcionando para a gente, tava, e ainda hoje tem momentos que é importante ter um sistema que é um pouco mais rígido, que prevê algumas coisas, tá? Mas estamos percebendo que há uma necessidade de proporcionar algum outro sistema, tá? Para que a gente consiga sair dessa paradigma de comando, controle, ou prever e controlar tudo, e ir para um sistema onde nós estamos permitindo as pessoas sentir, perceber e responder, tá? Então, por isso, a semáforo é uma boa metáfora para a gente, tá? E é muito importante isso, porque estamos trazendo isso? Porque quando a gente vai olhar para um sistema, ou a gente vai olhar para uma prática, quando a gente vai olhar para um artefato, alguma coisa que existe dentro de uma organização, seja um tipo de reunião, seja algum tipo de processo, seja alguma plataforma que é usada para times conversar, isso seria um artefato, são elementos da estrutura da organização, que você faz parte. Cada artefato, prática, carrega pressupostos, tá? Tânia, trazer um comentário, né, nessa linha de pressupostos, que eu acho que a gente está vivendo muito esse lugar do trabalho remoto, não remoto, volta para o presencial, e eu acho que a gente está vivendo esse momento que tem muitos pressupostos que estão dentro das organizações que estão considerando isso, né? Esse pressuposto de controle, mesmo essa questão da confiança, da produtividade. Então, acho que é nesse lugar que a gente está falando, né? Então, cada prática que existe dentro das organizações, ela tem por trás várias crenças, vários pressupostos que são considerados ao criar. E é desse lugar que a gente quer refletir, né? A gente está falando de algo que a gente quer ir lá nas vísceras, gente. A gente não está falando de uma maquiagem, a gente está falando de olhar para pressupostos que estão dentro de toda a nossa história organizacional, familiar. Acho que desde que a gente nasceu, a gente está inserido aí em pressupostos que nos levam nesse modelo aí, que envolve mais um comando, um controle, com alguém dando direção para um lugar diferente. Então, é isso que a gente quer sensibilizar e provocar um pouco em vocês. Muito bom. E a gente tem como dizer, um querido nosso, ele já é falecido, mas ainda um querido nosso, chama Donald McGregor, que era um professor do MIT, e ele fez uma pesquisa bem interessante nesse sentido dos pressupostos, olhando para os sistemas e percebendo que teve alguns sistemas onde ele percebeu algum tipo de modelo de gestão que ele chamava de X, modelo X, e outro, modelo Y. E quando ele olhava para esses modelos diferentes, ele estudou e procurou entender quais eram os pressupostos por trás desses modelos. E ele olhou para alguns sistemas talvez um pouco mais tradicionais, baseado em Taylorism, e ele começou a perceber, especialmente os gerentes, as pessoas que tomavam as decisões dentro da organização, tinham alguns pressupostos, né? Como pessoas não gostam de trabalhar e acham que o trabalho é chato, e se eles podem, eles vão evitar de trabalhar, se for possível. Que não são pessoas que vão trabalhar livremente, eles têm que ser forçados ou subordinados para fazer o que é certo. Que eles preferem ser direcionadas, tá? E não querem ter as responsabilidades. Que eles não são motivados, que a principal motivação é pelo dinheiro, e eles têm medo de perder o emprego, e por isso eles ficam no trabalho. E pessoas são um pouco criativas, tá? A não ser para contrariar as regras. Daí, o que ele percebeu dentro de organizações onde esses pressupostos estavam presentes, que as decisões, os processos, os rituais, as maneiras que eles trabalhavam e resolviam problemas no dia a dia estavam baseados nesses pressupostos. Então, não só que esses pressupostos existiam, mas esses pressupostos foram reforçados
e começaram a gerar esses tipos de comportamentos dentro da organização, nas pessoas que faziam parte da organização. Tá? E daí ele olhou para esse modelo paradigma Y, onde você teve algum tipo de organização organizada de forma um pouco diferente. Onde você teve pessoas, gerentes, tomando decisões que tinham pressupostos diferentes. Tá? Onde eles acreditavam que pessoas precisam de trabalho e estão interessados no trabalho. Tá? E até nas condições certas vão gostar de vir trabalhar. Tá? Que as pessoas gostam de poder se autodirecionar à frente de um objetivo, que é claro, que eles aceitaram. Que as pessoas gostam, sim, de ter responsabilidades quando as condições estão certas. Que as pessoas são motivadas para realizar seu potencial e que as pessoas, de fato, têm criatividade quando lhes estão dado esse espaço. E quando o gerente tinha esses pressupostos, foram criados elementos do sistema que permitiram esses pressupostos e comportamentos emergir dentro da organização. Tá? Então, gente, por que estamos falando sobre isso? Não é suficiente ter boas intenções para criar um ambiente verdadeiramente colaborativo. Essa boa intenção, se ele não está acompanhado por pressupostos que estão claros, que estão mais ligados com esse paradigma Y, e que não estão acompanhados também com elementos de uma estrutura que permite que colaboração emerge dentro de uma organização, não vai ser suficiente. E uma maneira que a gente olha para que isso pode ser, que a gente pode permitir que um ambiente seja colaborativo, é quando a gente começa a explicitar a estrutura e explicitar acordos bem claros sobre o poder que existe dentro de uma organização. Poder sempre existe. No 2, a gente quer explicitar esse poder, tá? A gente quer explicitar esse poder e também explicitar como essa autoridade dentro da organização está sendo utilizado para que, quando esses acordos estão claros, também podemos modificar esses acordos. Tá? Então, nosso trabalho é muito focado em criar esses acordos claros para explicitar poder e para também distribuir essa autoridade em acordos claros. Acho que tem uma confusão que acontece, que quando a gente está em estruturas muito rígidas e engessadas, a gente tende a achar que a gente precisa de espaços sem estruturas, mais livres, para poder fazer o contraponto. E o que a gente traz é que ele pode ser ainda um lugar de mais poder de sombra ainda, né? De mais interferências. Então, o nosso convite, assim, que a Tânia está trazendo, só reforçando a fala dela, é que esse lugar que a gente precisa, sim, de estrutura, mas não uma estrutura que dá rigidez, mas uma estrutura que ela justamente ela dá liberdade, ela dá flexibilidade, as pessoas entendem como ela funciona e a usam a favor dela para fazer o melhor pela organização. Então, esse é também um pressuposto que a gente tem, né? A gente continua precisando de estrutura, só que ela vai funcionar de uma forma bem diferente. E quando não está explicitada essa estrutura, alguma estrutura vai aparecer. Tá? E isso é como a Fabi falou, isso pode ser mais perigoso ainda, normalmente é. Mesmo com as boas intenções por trás. Tá? E por isso, nosso olhar muito dentro desse curso e dentro da Target Hill é muito um olhar para contexto. Tá? Então, nosso olhar para as organizações, quando a gente quer entender uma organização, quando a gente quer entender alguma questão que alguém está passando dentro da organização, a gente vai olhar para o contexto. A gente vai perguntar, imagina uma pessoa começa a reclamar de alguém. Em lugar de, talvez, perguntar sobre a personalidade ou as habilidades técnicas da pessoa, a gente vai perguntar, e aí, o que está acontecendo?
Me conta quando isso aconteceu. Teve uma reunião? Como foi essa reunião? Como é estruturada essa reunião? Como são a relação das pessoas nessa... como as pessoas trocam informações? Então, a gente vai tentar entender o que está acontecendo no contexto para a gente conseguir entender por que alguns comportamentos emergem. Tá? Isso vai ser nosso foco. E a gente vê as pessoas olhando aqui para um elefante. Imagina alguém está olhando, todas essas pessoas estão olhando para um aspecto do elefante, eles vão estar percebendo outras realidades, uma realidade diferente do que as outras pessoas. E a gente entende que todas as pessoas que fazem parte de uma organização são essas terminações nervosas da organização, ou os sensores da organização, eles estão sentindo e percebendo o ambiente o tempo inteiro. E cada um pode contar histórias e contar sobre uma realidade da organização. E todas essas realidades são importantes para a gente entender o contexto. Então, para nós, o contexto é extremamente importante ao nosso trabalho e a gente traz... E eu acho que isso é um grande diferencial que a gente traz. Muito comum que outras abordagens focam nas pessoas. A gente vai focar no contexto e também nas pessoas. E, gente, um outro camarada nosso, Edward Demings, um amigo nosso, que também eu acho que é falecido já há um tempo, né? Mas ele tem uma frase que a gente adora: um sistema ruim vai vencer uma pessoa boa todas as vezes. E é isso, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você coloca essa pessoa num contexto onde enfrenta aquelas questões que a gente teve no começo da apresentação, vai ser muito difícil a pessoa se emergir dentro desse contexto, mostrando a melhor dela. Então, gente, todo esse contexto, para falar desses pressupostos da autogestão, para a gente chegar, então, um pouco mais o que é a organização orgânica, que a gente costuma chamar de O2. Então, dentro desse modelo aí de autogestão, a O2 é uma tecnologia social e que a gente gosta de falar que é uma linguagem. A gente convida vocês a aprender uma nova linguagem para olhar para um desenho organizacional. E a gente faz essa linguagem considerando acordos. Eu vou contar um pouco mais o que a gente chama de acordos. Então, para a gente, a O2, a gente fica na arte de fazer e refazer acordos. Então, a gente aprende essa linguagem e a gente vai aprimorando os acordos que a gente tem dentro das organizações. E para a gente, esses acordos, eles necessariamente precisam ser explícitos, eles precisam ser consentidos. Lembra quando eu comentei que os acordos, eles são legitimados no coletivo, para a gente dar cada vez mais autoridade para o indivíduo agir na organização. E eles são adaptáveis. Por quê? Porque a gente não quer uma estrutura rígida, a gente quer uma estrutura que a gente aprende, que a gente usa até uma fala que é o bom o suficiente por agora. Então, eu não quero ficar 6 meses pensando numa descrição de um processo ou de uma política para algo que vai ser definido para uma organização. A gente quer fazer algo que seja simples, que atenda naquela semana, naqueles 15 dias, e depois a gente vai adaptando à medida que vão surgindo questões e que a gente precisa tratar. Quantas vezes a gente se deparou com uma situação muito complicada em uma organização e a gente precisava fazer algo, a gente cria um projeto e já esfriou, já tem outros problemas na frente e ainda não saiu algo que você ia cuidar, né? Um projeto, uma política, algo que ia cuidar daquele tema. Então, é isso que a gente quer quebrar, né? Então, a Tânia comentou, a gente tem a organização orgânica como inspiração, que veio do caminho da sociocracia, S3, como um modelo mais próximo da gente, da própria holacracia. Então, a gente criou esse modelo de organização orgânica que a Targetil usa dentro das suas consultorias e a gente também para a nossa gestão.
O que é legal da organização orgânica? Ela é uma coisa que ela está viva, a gente recebe inputs o tempo inteiro, então ela vai sendo adaptada, né, enquanto um agrupamento aí de padrões sobre autogestão, e que ele está, então, abertos e que a gente oferece aí dentro das estruturas da Target. Para a gente, então, organizações orgânicas, a gente vai estar falando de autonomia, a gente vai estar falando de equidade, de decisões participativas. Então, que formas a gente consegue fazer isso? Como eu comentei, a gente tem essa evolução contínua desses acordos de trabalho, né? Esse lugar da evolução da estrutura. E todas as pessoas que fazem parte da organização, elas podem influenciar esses acordos. Expressão e tratamento de tensões percebidas. A gente tem um termo que é bem comum aí, quem tem um pouco de contato com a Target e principalmente com a autogestão, sabe desse termo das tensões. Então, para a gente, tensão é bem o conceito de uma tensão mesmo, né? Um espaço que existe entre uma situação atual que a gente vive e uma situação que a gente gostaria que fosse diferente, né? Uma situação que nós chamamos de desejada. Então, esse gap que existe, a gente chama de tensão. E pode ser, inclusive, uma tensão positiva, né? Eu gostaria que algo que foi bom estivesse em outros espaços de uma organização, por exemplo. E essas tensões são que movem todo o trabalho que a gente faz aí dentro desse desenho organizacional. E também, algo que é bem específico de organizações orgânicas, esse lugar do diálogo e o cuidado com as pessoas. Então, as pessoas e as relações, elas importam nesse modelo. A gente não acredita que fazer um desenho organizacional e não ter um espaço para a gente cuidar das relações, e do lado relacional, que aparece enquanto a gente está ali exercendo os nossos papéis, realizando as nossas atividades, não faz sentido. Então, vamos lá, né? Lembra que eu comentei aqui, né, de uma linguagem para fazer e refazer acordos? Gente, a gente vai estar dando uma visão assim, muito, muito breve disso, assim, a gente pode ir para lugares muito profundos ao analisar essa nomenclatura que a gente usa para construir, então, um desenho organizacional na autogestão. Esses acordos são os papéis, as restrições e os círculos. Então, no lugar da gente ter um desenho de uma organização que envolve aí áreas, cargos e tudo mais, a gente constrói o nosso desenho organizacional, então essa camada da estrutura organizacional, com papéis, que então são acordos que definem expectativas explícitas. Então são um conjunto de expectativas, que a gente traduz o que a gente chama de responsabilidades. Tami, depois a gente podia até mostrar um exemplo para o pessoal, tá? Você me ajuda aí para... Eu acho que vai ficar mais claro, assim, não ficar só no conceito. Então, a gente organiza o trabalho, as responsabilidades em papéis, nós agrupamos esses papéis conforme uma necessidade em um escopo, então a gente agrupa em torno de um propósito, que a gente chama de círculo, e nós temos então as restrições, que são limites que se aplicam tanto aos papéis quanto aos círculos. Talvez o nome mais próximo de restrições que seja conhecido é como se fosse uma política, né? A ideia é que seja algo que conte como deve ser feito, como restringe. Por que eu restringir, né? Imagina que você pode fazer de qualquer jeito. Quando eu falo que eu estou restringindo, eu estou contando como algo vai funcionar. Então, por exemplo, quando eu crio uma restrição de férias. Então, como é que as pessoas podem marcar férias? Onde que elas marcam? Posso tirar férias várias vezes no ano, preciso combinar com a equipe, qualquer questão que eu tenha sobre férias, eu posso criar uma restrição que vai servir para aquele agrupamento, que seja para uma restrição que ela está criada dentro de um círculo menor, ela vai servir para aquele círculo. E assim a gente vai compondo um desenho da estrutura organizacional a partir desses 3 elementos. E por isso a gente fala que é uma estrutura muito mais flexível, porque se eu sinto necessidade, se eu tenho algo que eu vejo que não está cuidado, tem um assunto dentro da organização que não tem quem cuida,
eu posso propor dentro da organização que seja criado um papel, e esse papel ele passa a ter a responsabilidade sobre aquele tema. Tem a forma de criar, tem como isso funciona, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas essa é a ideia da flexibilidade, né? Então, a ideia é que tudo que aconteça dentro da organização, ele possa ser explícito nesse modelo da estrutura organizacional. Tá bom, e o que eu faço, então, como é que eu entro na organização, o que eu faço aí com o meu CLT, como é que isso funciona? Isso fica nesse lugar da camada base, que é onde está um contrato social da empresa, o estatuto, ou os próprios contratos de trabalho. Então, a minha entrada por uma organização, o meu vínculo de relação de trabalho, ele fica nessa camada base. Eu entro na organização, estou ali, se eu fui contratada, lá tem o nome do cargo, a nossa legislação brasileira pede isso, está tudo nessa camada base. Quando eu entro para uma organização autogerida com o 2, a gente aprende sobre os meta-acordos. Os meta-acordos são as regras do jogo. Então, como é que a gente vai jogar a autogestão? A organização, ela cria os meta-acordos, a O2 tem os meta-acordos que ela sugere, e normalmente pode existir algum tipo de adaptação. A gente, inclusive, sugere que seja feita com atenção, porque os meta-acordos hoje da O2, ele já reflete todos esses aprendizados nossos, de nossos clientes, que eles vão dando inputs para a gente estar cada vez mais tendo essas regras do jogo mais robustas. Então, vamos jogar vôlei, o meta-acordos do vôlei. Então vão ter quantas pessoas na quadra, quantos pontos, quantos sets, quantas vezes pode trocar, tudo isso são os meta-acordos do vôlei. A gente tem os meta-acordos da O2. Então, como é que eu construo um círculo? Como é que eu posso legitimar essa autoridade? Como é que eu caminho com as tensões dentro da organização? Isso tudo está, então, nesses meta-acordos, que são as regras do jogo, e a partir disso, eu venho para a estrutura organizacional e começo a atuar dentro desse modelo de círculos, papéis e restrições. Só um exemplo e uma curiosidade. Tami, quantos papéis você tem hoje, mais ou menos, aí, você sabe, na Targetil? Nossa, Fabia, nem sei. Eu preciso entrar aqui para eu ver, contar, mas são muitos. Quantos círculos você está? Uns 3? Eu acho que eu estou em 3, eu só não estou em 1. Acho que tem Tá. total 4, eu só não estou em 1. Legal, gente. Então, isso é bem comum, posso mostrar outro exemplo para vocês, né? Então, muitas vezes a gente começa a fazer uns deparos, e é isso, lembra que a Tânia falou lá atrás, que assim, é um novo sistema operacional. Então, é como se a gente pegasse aí um aplicativo de Android e quisesse pôr no iOS, ele não aceita, né? Então, é mais ou menos isso. Então, eu não fico só em uma área, né? Os círculos são permeáveis. Eu posso atuar em vários espaços dentro da organização. Então, isso também dá um dinamismo, isso permite que a gente procure atuar também onde a gente tem interesse, não só exatamente naquele modelo de contrato, no nome daquele cargo que eu fui contratado, e isso permite, então, que a organização ela se aproxime desse lugar, né, do que é explícito na sua estrutura organizacional, e um lugar que eu também me aproxime do que eu vejo que eu contribuo para a organização e que eu tenho interesse em realizar. Pessoal, já estou acabando aqui, que a gente também abre para dar um exemplo e talvez alguma pergunta, né? O que eu acho que também é interessante trazer para vocês, principalmente sobre a O2. Na O2, a gente valoriza muito esse espaço relacional. Isso é um diferencial e que a gente percebeu, né? Não sei se brasileiro precisa mais disso, acho que a gente depois começou a influenciar outros modelos fora, já esse 3 já considera mais esse lugar relacional, mas é isso, exatamente como a gente tem toda essa estrutura explícita, eu consigo saber quem faz o quê, eu consigo caminhar com o que eu preciso dentro da organização de uma forma mais rápida, eu também preciso cuidar das relações, né? Então, a gente cria espaços onde essa estrutura relacional ela é olhada. Então, tem até, a gente chama de modo cuidar,
Mas, para além disso, a gente está olhando para como as pessoas se sentem, a segurança psicológica, como é que estão as relações, a gente fala de conversas difíceis. Então, a gente quer que as pessoas estejam dentro dos espaços, em sistemas que não sejam opressores, né? Que eu possa estar ali também olhando para esse lugar das relações. Legal. Então, assim, deixamos aqui o link da página da Target.io. Lá fala um pouco como você pode aprender e vivenciar o O2 por conta própria. Tem um e-book, tem uns vídeos, tem esses metacordos, tem o link aqui, tem vários materiais para você começar a ter contato. O e-book, gente, ele é bem leve, assim, é uma historinha para quem não teve contato ainda, é uma sugestão interessante. Para além disso, eu quero começar a vivenciar O2, porque lembra, gente, a gente está falando de ganhar musculatura de algo que é um sistema operacional novo, né? É um olhar que muitas vezes ele vai em outro caminho do que a gente aprendeu como forma da gente fazer as coisas nas organizações. A gente tem, então, o curso de autogestão. A gente tem um outro que é para quem tem um campo de prática e ele pode estar durante a experiência desses encontros, né, que é um programa, ele pode estar levando o seu campo de prática e a gente, as pessoas que participam, ajudando nessa adoção da autogestão. Inclusive, vocês vão ver que a gente tem uns jargões, assim, a gente fala de adoção. Por quê? Porque a gente não vai implementar algo, a gente começa a adotar e a gente vai estar o tempo inteiro mudando e fazendo a organização refletir o que a gente está vivendo no dia, né? E também a gente tem alguns processos de mentoria e consultoria. Dentro do curso, a nossa proposta é uma sala de aula invertida. Então, a gente convida as pessoas a se prepararem previamente, com videoaulas, com texto, com algum exercício. E quando as pessoas chegam para a aula, né, propriamente, para os nossos encontros, a gente vai viver algo. Então, a gente tem simulações, a gente vai viver uma empresa que chama Manja, os participantes têm papéis, tratam suas questões, suas tensões, propõem mudanças na estrutura, a gente vive essas simulações e a gente traz jogos de outras práticas. Então, em todos os encontros, a gente está ali praticando nesse lugar um pouco do brincar, o que a gente trouxe de conteúdo dessas preparações. É isso, a gente vai ter uma experiência, uma organização autogerida, a gente vai falar dessa adoção da autogestão, o que é isso, quais são os passos, quais as dificuldades, quem já fez. Trazemos também alguns jogos para compreensão e checagem do aprendizado, que é isso, a gente está falando de uma nova linguagem, então o tempo inteiro a gente anda com conteúdo e checa como é que a gente está com o nosso entendimento. E no final a gente também cria um espaço, principalmente no último encontro, que a gente quer trazer cases e reflexões, né? O que é esse cuidado com o depara, né? Mas a gente começa a ter muitas perguntas. Então, nossa, como funciona a contratação, demissão, promoção, se eu não tenho um chefe, se eu não dependo de alguém? Como é que eu faço com planejamento estratégico? Funciona ou não funciona? E orçamento, como é que fica o orçamento? A gente tem, então, espaço para a gente conversar sobre como podem ser essas práticas, né? Nesse sentido, a O2 ela não é prescritiva, ela não fala como você vai fazer demissão na sua organização, mas ela traz exemplos e a gente reflete em cima daqueles pressupostos, né? Que a gente fala aí da confiança, da transparência e outros mais. Então, gente, acho que é isso, né? Quando a gente fala de conhecer O2, a gente quer oferecer essa inspiração, a gente quer criar possibilidades, aumentar o repertório de vocês, para quando vocês olharem para o design organizacional, para a governança que existe nas organizações que vocês pertencem,
vocês possam estar olhando possibilidades de como influenciar esse lugar do distribuir autoridade e de quebrar o modelo aí de comando e controle, essa cadeia de comando. Legal. E é isso. Né? Sabemos já. que queremos mudar, acho que todo mundo sabe o que tem vontade de mudar nas suas organizações. E o que a gente mais quer quando a gente está junto aí, olhando para o 2, eu sou uma apaixonada aí no modelo de autogestão, é a gente se inspirar no como, né? É trocar, entender como isso pode ser feito, como está sendo feito, e como vocês podem estar levando isso para as organizações. Legal. Ô, Fabi, tem 2 perguntas aqui no chat, que uma a Michelle já mandou faz um tempinho. Deixa eu ver se ela tá aí ainda. Tá aí a Michelle Pérez. Tô aqui. Legal, vou ler aqui essa pergunta, que é: hoje, mesmo em uma empresa de estrutura hierarquizada, papéis e responsabilidades não são claros e isso é usado como desculpa quando falhas acontecem. Como estes acordos são oficializados e registrados? Legal. Michelle, acho que a gente pode mostrar um exemplo para ficar claro, não é o único jeito, né? Gente, acho que isso é uma pergunta que me vem uma coisa que é bem legal, assim, da gente pensar. Quando a gente está falando de adotar a autogestão, a gente tem uma coisa que é um pouco tricky ali, né? Que a gente fala de distribuir a autoridade, mas para a gente começar a fazer isso, a gente precisa que alguém que tem autoridade nos dê essa permissão. Então, isso é uma coisa bem interessante. E muitas vezes, Michelle, a gente começa com um pequeno experimento numa organização. Uma área, um círculo, alguém que tope fazer um experimento e dê autoridade. Então, sei lá, estou pensando numa organização em uma área de marketing. Então, eu estou combinando com a organização, estou combinando com o diretor de marketing, e aquele contorno de marketing, dali para dentro, a gente vai ter uma experiência autogerenciada. Então, isso é bem relevante. E aí, dali, Então, a gente constrói essa forma coletiva, né? Então, eu não precisaria, por exemplo, se eu assumir uma área em um cargo de liderança, eu poderia aplicar os conceitos de autogestão independente de como a estrutura hierárquica da empresa funciona. Sim e não. Dentro do que é a sua autoridade, do que é a sua área, você pode fazer isso. Agora, a gente sabe que tem alguns processos que são cross na organização que talvez você tenha que fazer combinados, né? Então, mas o que é legal? Primeira coisa, você vai deixar explícito até onde essa autoridade vai e o que está combinado, né? Então, Michelle, por exemplo, a demissão. Eu não posso pôr um jeito de demitir num primeiro momento aqui na minha área de marketing. Seria muito bom se você conseguisse isso, tá? Melhor dos mundos. Mas fica claro que, em termos, né, desse o jeito de demitir vai continuar o mesmo, mas aqui, o que é o escopo de marketing, o que a gente trabalha aqui, vai ser feito de forma autogerida. Tá? Eu não quero complicar, mas é só para trazer luz de que a gente brinca um pouco com essas autoridades. E quando a gente vai trazendo um experimento para uma organização, a gente vai cada vez mais, a partir de mostrar como tem funcionado e a gente está colhendo os frutos, a gente vai buscando mais essa autoridade, principalmente para esses processos que fogem um pouco dessa área de atuação, né? Verdade. E assim, isso mesmo. E aí, Michelle, por exemplo, você ali é líder de uma área, né? E você quer usar alguns elementos da autogestão. Ótimo você usar esses elementos. Você vai começar, por exemplo, o primeiro ponto que você até colocou ali, né? Como esses acordos são oficializados e registrados. Putz, você pode pensar em algum caminho que facilite, que tenha bastante acessibilidade, que as pessoas sejam fáceis das pessoas acessarem e que sejam simples delas entenderem o que está escrito ali, né, dos acordos. E aí você começa bem pequeno. Por exemplo, da mesma forma que a Fabi comentou ali de delimitar a autoridade, até onde vai a autoridade da sua área, você pode também começar a descer isso até onde vai a autoridade de cada um dos micropapéis dentro da área que você está à frente, né? Você começa a fazer uma estrutura meio que a parte daquela estrutura oficial da organização, que é a estrutura, o organograma da empresa, que ele é extremamente rígido
e que ele nunca é atualizado, né? E que se você for lá ver o cargo da pessoa, ele não diz quase que nada o que a pessoa faz no dia a dia. Então você começa a criar uma estrutura ali meio que paralela dentro da sua área, você começa a dar uns pequenos passos. Porém, você vai chegar num lugar que vai ter, você vai conseguir chegar no limite, né? Porque vai ter, a hora que tem intersecção entre áreas, então você vai ter que fazer alguns acordos, que é o que a Fabi falou. Mas dá para fazer isso. E aqui depende muito do cliente, né? A gente depende muito dos recursos do cliente, da acessibilidade também deles, mas às vezes usam uma planilha simples do Excel. Eu tenho clientes que usam planilhas simples do Excel, que registra esses acordos, explicita esses acordos e funciona super bem. Tem pessoas que preferem, por exemplo, aqui na Target You, nós registramos tudo isso no Holy Spirit. Inclusive, depois, se sobrar um tempinho, eu posso até mostrar Você ele. pode mostrar, Tami, rapidinho, só para ter o Mais visual? fácil, né? Deixa eu já mostrar agora, então. Cadê? Tá, e só um minutinho, a gente já te responde aí, que você está com a mão levantada. Isso, deixa eu só mostrar, então. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo meu Holy Spirit. Então, tá vendo? Esse aqui é o Holy Spirit da Target You, né? Então, aquele mesmo desenho que a Fabi mostrou, esse daqui são os micropapéis dentro da Target You, né? Então, por exemplo, esse aqui é o producer. Olha, estou contando um spoiler aqui, hein? Estamos produzindo um livro na Target You. Então, aqui tem o papel, o producer do livro, o propósito nós temos um padrão, né, de como escrever os papéis. Você pode pegar esse padrão e usar dentro da sua área, de como é que você escrever nessa estrutura os papéis das pessoas das áreas. Você já vai conseguir dar bastante clareza e explicitar o que é esperado de cada um. Isso já agiliza bastante o processo. O processo não, né? Os problemas que acontecem na organização. Deixa eu parar aqui. Antes, Caio, eu vi que você está com a mão levantada. Mas a gente pode só ir antes aqui para o. Acho que é o J. Cadê? Tem uma outra pergunta que ele mandou já faz um tempinho aqui no chat, que é o JC. Ele mandou assim, ó. E quando não estamos em papéis atuais que conseguem promover essa mudança de uma forma mais disseminada? Como, por exemplo, acho que o JC é dev, né? Então, ele está no dev. E aí, como fazer essa mudança a partir desse lugar? Deixa eu só checando, JC, você está falando como é que você pode fazer a mudança de um lugar que você não tem autoridade sobre algo. É isso? Ok. Legal. Então, assim, acho que cai um pouco no que eu tinha falado com a Michelle, né? É claro, gente, que a gente pode buscar caminhos, né? A gente não vai ter, talvez, exatamente esse modelo de acordos, mas a gente pode dar passos. Alguns passos que eu acho que são interessantes é a gente começar a brincar com essa coisa de papéis. Então, muitas vezes a gente tem um grupo, né, como ter rituais em empresas, a gente tem visto muito isso com algumas guildas, por exemplo. Então, precisa de alguns papéis, então vamos experimentar, a gente cria um papel, deixa clara essa responsabilidade, eu tenho lá o meu cargo, mas eu também tenho outras coisas que eu faço na organização. Então, eu posso criar, posso trazer alguns elementos, e a gente pode perceber quais são as tensões. A Target You trabalha muito dessa forma, né? De mapear quais são as tensões. Então, eu falo que a gente busca algumas brechas para trazer algumas experiências e poder influenciar esse modelo da governança. Uma coisa que é comum, a parte de reuniões. Nossa, a gente tem reuniões que não fica claro quem faz o quê, a saída da reunião, para que eu estou nela. Legal. Dentro da O2 a gente pratica bastante reuniões estruturadas, que tem um perfil de facilitação. Então, você pode estar, talvez, percebendo que isso é algo que, se oferecer para a organização, eu vou estar aí ganhando uns pontos para eu poder conversar sobre a governança de uma área que eu trabalho, ou mesmo, dependendo do tamanho da organização toda, né? Então, acho que a gente pode conversar mais, no curso a gente fala bastante disso, mas é desse lugar, né? Inclusive é isso, a gente quer oferecer a experiência do que é essa ideia de viver uma organização autogerida, para que isso possa oferecer para vocês sugestões ou um repertório para pensar como lidar com questões que aparecem na organização de vocês. Caio? Oi, gente. Fiquei com algumas dúvidas assim em relação à prática mesmo, porque como é que a gente constrói assim uma coisa que ela é verdadeiramente uma autogestão e
somente uma mudança de nomes dentro da organização, de tipo, a gente não é mais área, agora a gente é círculo, a gente agora tem papéis e não mais cargos e coisas assim do tipo. Porque me parece que ainda assim, né, como alguém até falou, né, no chat, de tipo, a autogestão não é não ter gestão. Então a gestão existe, a estrutura de certa forma existe. Por exemplo, a Tami, ela disse, né, eu tenho 20 papéis e estou em 3 círculos. Como é que a gente também maneja essa essa quantidade de prescrições, que a gente sabe que o trabalho prescrito, ele é diferente do trabalho real, né? Então, como é que a gente maneja essa série de prescrições dentro da autogestão para que a gente também não sobrecargue a própria pessoa que vai estar trabalhando, né? Então, eu não sei dizer assim, escutando 20 papéis, até que ponto isso é um número ok ou não, né? Mas Uhum. inicialmente vem aquele susto de tipo, meu Deus, quanta coisa ela faz, sabe? Então, como é que isso se dá na prática para que não seja somente mais uma estrutura hierarquizada dentro do modelo de trabalho, onde a gente só vai estar validando também uma série de atividades para uma pessoa desempenhar, sem até o próprio suporte para ela desempenhar isso. Eu não sei se deu para entender a lógica da pergunta, assim. Deu para entender, Caio, e eu respondê-la assim, sem uma prática, ela é um pouco complicado, mas eu vou te dar alguns elementos, né? Então, por que que não cai na mesma lógica? Porque é justamente isso, assim, a gente quer oferecer uma estrutura que ela é flexível e ela é adaptável. Então, suponhamos que chegou, sei lá, mais uma responsabilidade, você está numa área e agora você está. Hoje eu estou só no marketing, né? Chegou marketing, aí vai ter, sei lá, mais um canal que precisa ser cuidado. Nossa, quem cuida disso? A gente muda a estrutura numa reunião. Olha, alguém tem que ser dono desse canal, e aí tem um jeito de fazer as coisas. Então, isso da estrutura real não ser a que está explícita ali num desenho igual que a Tami mostrou, é o que para a gente, ele praticamente não existe. Quando é que ele existe? Quando chegou alguma coisa nova e ainda não deu tempo da gente fazer com que esse real esse fique explícito. Por que que eu acho que ela é tão adaptável e ela é mais dinâmica? Porque eu não dependo de nenhum chefe, de ninguém para fazer isso. Eu, Fabiana, posso ir lá e pedir uma mudança na estrutura que para mim faz sentido. É claro que essa decisão ela é coletiva, lembra de eu falar? A gente legitima no coletivo. Então, essa é uma lógica que talvez assim precisa vivenciar um pouco, assim, mesmo que seja uma simulação, para você entender. Mas é justamente isso que a gente quer, né? E aí, quando você não tem essa dependência de uma cadeia de poder, as alterações e as necessidades elas fluem muito mais, né? A Tami tem 20 papéis. A Tami está em 20 papéis porque ela quer, literalmente. Por quê? Porque as pessoas são convidadas para estar em papéis, e se em algum momento as coisas mudaram, tem um papel que está demandando mais, eu posso pedir para sair, eu priorizo, sou eu que priorizo o meu trabalho, muitas vezes eu dou transparência, olha, sabe aquele papel lá do producer do livro? Não estou podendo nem olhar para ele, que eu estou com várias coisas, se alguém tiver com tensão e achar que isso tem que rolar, ou assume o papel ou me ajuda a priorizar. Enfim, a lógica da gente trabalhar junto, ela vai para um outro lugar e para um outro ritmo. Bom, acho que é isso, assim, talvez um começo, tá, Caio? Eu sei que eu não respondi tudo, talvez precisasse mostrar mais, mas a ideia é essa, a gente muda justamente essa lógica de como a gente opera. E, claro, você continua tendo um cargo, tá, Caio? É isso, a sua relação de trabalho, como você entrou na organização, ela está lá. Só que a forma como a gente trabalha, ela muda, né? Porque o cargo não é como eu trabalho, é só como o jeito que eu fiz o meu combinado de trabalho, quanto eu vou ganhar e tudo mais ali para eu entrar na organização. Legal. O Fabi, tá dando o nosso tempo combinado, que era até às 6h30. Daí eu não sei se tem mais perguntas. Eu sei que, tá tendo mais perguntas aqui, mas eu acho que a gente podia fazer. Deixa eu ver, não sei se você topa, Fabi, a gente encerrar, só que daí a gente posso ficar mais uns 10 minutinhos para quem tiver com muitas perguntas, a gente pode continuar, e quem não tiver, quem quiser ir, já, na verdade, já tá livre, né? Podem se despedir e ir. Legal, gente. Eu fico aí para responder mais alguma pergunta que tenha. Eu sei que é uma resposta sem né, a gente ter aprofundado na O2, então talvez fique uma resposta
talvez um pouco vaga, mas eu deixo esse convite, né? Porque é isso, a gente quer conversar sobre como a gente pode estar fazendo essas mudanças e reduzir, então, essas disfunções que a gente percebe no nosso dia a dia, né? Obrigada. A Fernanda comentou da remuneração, né? Que eu comentei que aqui na Target a gente só sai do papel e pronto, né? Sai do papel, só aviso que sair. É que na Target nós temos uma natureza de trabalho muito diferente, né? Porque como nós somos consultoria, nós trabalhamos por projetos. Então, a nossa remuneração, ela vem do projeto. Então, não muda a remuneração. Mas, por exemplo, nós temos um acordo, né? Um contrato que a gente assina, porque nós somos um grupo de consultores independentes, de que a gente precisa dedicar X% do nosso tempo em atividades internas, que são atividades que não são ligadas diretamente à remuneração, porque nós não somos remunerados pelas atividades internas, mas sim pelos projetos. Mas a gente não controla isso, né? Não tem, nossa, você não dedicou papéis internos. Mas aqui, nesse caso, não muda a remuneração. Porém, em clientes que nós temos, que é outro formato de trabalho, outra natureza de trabalho, a ideia também não mudar, não muda a remuneração, porque as pessoas são contratadas. E aí existem vários outros mecanismos para cuidar desse equilíbrio, né? Mas o papel, ele não é cargo. O papel é como se fossem micro atividades que as pessoas fazem no seu dia a dia. Então, ele não tem relação com remuneração, né? E ele nem faz sentido ele ter relação com remuneração, né, Fabi? A remuneração, né, e esse cargo, ele está ligado a uma necessidade que a organização teve. Então, eu preciso de alguém que é especialista em RH, especialista, sei lá, em cargos e salários, e eu estou trazendo esse conhecimento para dentro da organização. Então, o que é natural, Fernanda? Não é que está descolado, né? É natural que se a organização precisa de alguém com esse conhecimento, essa pessoa vai estar em papéis que tenham a ver com isso. O que é a questão? A gente não tem um papel, sei lá, especialista de cargos e salários. A gente cria papéis que são, como a Tami falou, eles são mais específicos. E aí a pessoa pode estar em 10 papéis, em 15 papéis, mas ela pode também fazer outros papéis. Eu gosto, por exemplo, de fazer onboarding das pessoas, adoro receber as pessoas, estou lá em cargos e salários, mas eu gosto de fazer isso. Legal, pode ter o papel de onboarding e eu estou lá, eu mesmo quero energizar. Muitas vezes, os papéis que são mais distintos daquilo que eu fui contratado têm a ver com os meus interesses dentro da organização. Então, eu estou lá no papel de onboarding. E aí eu comecei a trabalhar com treinamento, sei lá, fui fazer alguma coisa da área de segurança que eu gosto, e aí de repente, nossa, parece que eu estou mais fazendo uma coisa em segurança do que em cargos e salários que eu fui contratado. Estou viajando, tá, gente? Bem distinto, mas só para... a gente cria mecanismos, mas isso não é prescritivo, isso depende do contexto de cada organização, para que a pessoa pode chegar e falar, olha, eu fui contratado desse jeito, mas eu já acho que eu não estou fazendo mais isso. A gente fala que normalmente a gente espera que a pessoa fique 80% do tempo dela focado naquele conhecimento que ela está oferecendo. Mas, por um acaso, eu fui aprendendo, fiz uma pós, estudei, fiz outra faculdade, estou lá querendo trabalhar em outra área super diferente. A gente cria mecanismos para que eu possa pedir justamente essa alteração de cargo. Olha, não faz mais sentido eu estar nisso, quero ir para isso. Né? E que é justamente para cuidar um pouco desse modelo de legislação de CLT, que as pessoas se preocupam. Então, tem formas que a gente lida com isso, tá? Mas é isso, acho que assim, explicar em 3 minutos aí, acho que não dá muito, mas tem formas, a gente tem como olhar para isso. E mesmo a remuneração, ela pode ser definida e composta de várias formas. Eu estou agora ajudando uma organização a olhar para esse lugar de remuneração, e uma coisa que ela quer considerar é o tempo de casa, porque existe uma tendência das pessoas saírem muito rápido e elas querem valorizar essa pessoa que fica mais tempo, porque faz diferença na experiência. O valor de remuneração vai ter um adicional por ano de casa que a pessoa tenha. A gente aqui está fazendo esse mesmo estudo também, então, enfim, estamos aí pensando, né, formas. Sei que 3 minutinhos para responder uma pergunta tão complexa não daria, mas de qualquer forma, obrigada, Fabi. Mas legal, qualquer coisa entra em contato aí, a gente está atuando em várias organizações para além da Target You e quebrando cabeça, né? Eu mesmo estou fazendo um trabalho aí numa organização de 1.000 pessoas,
e tem uma diversidade enorme, e a gente lida com contextos e tensões diferentes que a gente vai construindo, por isso adaptável, tá, Caio? Que a gente vai, à medida que as coisas vão aparecendo, a gente vai olhando para a estrutura e refletindo nela uma forma de lidar com isso, né? Posso só checar, então, Fabi, se eu entendi? O que você falou da questão da remuneração é que um percentual do seu tempo seria dedicado à sua função principal, digamos assim, que você foi contratada, e uma parte você pode fazer outras coisas. Isso. Mais ou porque, menos. Só o checando. porque assim, as pessoas ficam muito preocupadas se isso depois não pode dar alguma questão trabalhista, né? Então, o que é comum? Não é que precisa ser isso, mas o que é comum? A gente considera isso, a pessoa, ela está contratada, mas ela pode ir para outros papéis, pode ser convidada, pode pedir para estar em outros papéis. O que a gente entende é que quando ela começa a sair, não é uma obrigação, mas quando ela começa a sair desse 80%, começa a ter tensões, será que não tem um desvio de função? Será que isso não pode dar problema para frente? Então, a gente tenta ver como a gente lida com isso, né? Tem também, Fernanda, um trabalho, por exemplo, que eu estou olhando, que é um lugar da gente ter cargos mais genéricos. E isso as organizações estão fazendo não só por conta, né, de modelos de autogestão, mas para cuidar até dessas questões de desvio de função. Então, ao invés da gente ter, sei lá, analista de vários tipos administrativos, de, sei lá, administração de pessoal, de desenvolvimento de pessoas, analista, sei lá, de TI, administrativo, não sei o quê e tal, a gente está estudando, inclusive com uma consultoria jurídica, para ter um analista administrativo, com um cargo mais genérico, e ela poder estar em papéis. Aí tem várias coisas, tá? Depois disso, então, mas para que ela possa estar em vários papéis e ter menos essas preocupações. Agora, a remuneração em si, por exemplo, eu já vi, você tem uma remuneração que você segue o mercado, e muitas vezes a gente cria modelos de reconhecimento. Então, para além daquilo, eu posso deixar uma grana separada e a cada 3 meses a gente faz, dentro de um círculo, dentro de um grupo, um reconhecimento. Eu quero reconhecer a Fernanda porque ela está lá em vários papéis e está contribuindo com um monte de coisas e vários projetos, eu quero reconhecê-la por isso, né? Inclusive financeiramente. Então, também é uma forma, por exemplo, eu ajudei isso num restaurante que eles queriam que reconhecer as pessoas que fazem coisas para além daquilo que é esperado, né? Então, o garçom que está lá ajudando com marketing, está desenvolvendo produto, está fazendo outras coisas, o pessoal queria reconhecer, então fizeram isso. Um ganho, uma forma de distribuição, e aí a gente fala de reconhecimento porque é coletivo isso, né? A gente faz um money pie, ou uma forma que as pessoas usem isso também para ser um trabalho de reconhecimento e olhar para todo mundo. Legal. Fabi, acho que tem uma última pergunta aqui, e acho que a gente pode responder aí para a gente ir já para o encerramento. Que a Então, Raíssa perguntou, qual que é a vantagem de assumir tantos papéis? legal. Na verdade, você ia falar também? Não, pode falar. Se você quiser falar, senão eu falo, depois eu falo. Tá. Para mim, Raíssa, a vantagem é que a gente está quebrando o trabalho, né, de uma forma real em papéis, né? Então, se a gente pensa... Eu não gosto muito de ficar comparando papel e cargo, gente, porque a gente até fala bastante disso, assim, depois, que isso, tem camadas diferentes, né, até lá nas estruturas. O que é legal? Porque seu trabalho, ele está mais quebrado em papéis, então eu tenho mais clareza do que eu tenho que fazer, do que é esperado que eu entregue, não é algo genérico, né? A Tami deu um exemplo lá, não sei se vocês viram, mas estava lá o que é esperado de um producer lá do livro, tem responsabilidades bem claras. Então, a vantagem para mim é isso, eu não ter dúvida do que é esperado de mim dentro da organização. Isso me permite que eu atue sem ficar dependendo de alguém me contar o que é esperado de mim. Então, isso para mim é uma vantagem. Uma outra vantagem é que eu posso estar também atuando em coisas que eu tenho interesse, como eu te falei, né? Inclusive em outros escopos, isso é um lugar mais flexível. Eu ia falar uma outra vantagem aqui, né? Tem essa coisa do dinamismo, de poder estar no papel, de estar em outros. E muitas vezes, por exemplo,
eu sou uma pessoa que, sei lá, que gosta de estar em vários lugares e influenciar várias coisas. Quando eu topo estar num papel, principalmente que foge talvez no escopo esperado, numa contratação minha na organização, eu estou ali podendo influenciar. Por exemplo, é isso, né? Eu adoro uma área de segurança, mas eu fui contratada e estou numa área de RH. Eu posso ter o papel lá em segurança, posso falar que eu tenho intenção, posso alguém me convidar, e eu faço parte desse escopo de segurança. Eu vou ajudar a tomar as decisões, eu vou influenciar aquilo que eu tenho interesse. Então, eu particularmente ainda acho que tem esse lugar de você estar onde você tem interesse, onde você quer também influenciar e movimentar a organização. Existem outros meios, tá, gente? Você não precisa estar só no papel para isso. Mas isso, para mim, é uma forma que eu gosto bastante de estar onde eu quero estar dentro da organização. É verdade. E aí tem um ponto, né, que quando a gente fala de um cargo, nossa, minha gata tá fazendo escândalo aqui. Quando a gente fala de um cargo, né, eu tenho uma lista de atividades, de responsabilidades muito grandes naquele cargo. E eu não tenho flexibilidade na organização, eu não tenho adaptabilidade, porque ou eu estou naquele cargo inteiro ou eu não estou naquele cargo inteiro. Né? E o que acontece é que na prática, no dia a dia, eu nunca estou naquilo tudo, eu nunca faço aquilo tudo, né? Que é o que o Caio falou. Como é que a gente faz para essa estrutura ela condizer com a realidade? Como é que a gente faz para essa estrutura condizer com a realidade? A gente quebrar essa estrutura em micropapéis, porque aí eu consigo, por exemplo, aqui, hoje mesmo, eu fiz uma proposta de um papel, né? A gente tem aqui um papel que é o Google, cadê? Que é o Google Driver. Esse papel de Google Driver, ele tem uma responsabilidade específica, um propósito específico. Deixa eu aumentar o zoom aqui. O propósito dele, arquivos da Target organizados, facilmente encontrados, tem um domínio e tem responsabilidades. Só que, por exemplo, quando eu tenho esse papel aqui só disso, eu permito com que as pessoas estejam naquilo que elas têm vontade. Aquela pessoa que gosta de estar nessa atividade, ela fica só naquele papel, ela não precisa estar num outro papel X. Então, eu permito essa questão da gente estar com os dois pés nas coisas, né? Eu vou para onde eu estou com vontade de trabalhar. E, por exemplo, aqui tem uma responsabilidade, ó, desenvolver e manter planilhas de controle do fundo distribuído e dos círculos da Target Hill. Não necessariamente essa responsabilidade tem a ver com o Google Drive. E o que acontece? A minha proposta é quebrar. Então, o que eu fiz aqui? Ela está rodando essa proposta, né? Eu fiz uma sugestão de excluir essa responsabilidade daqui. A gente vai excluir, e já tem um outro papel aqui que chama planilheiro. Então, aqui, ó, planilhas funcionais e bonitas. Sabe a pessoa que ama Excel? A pessoa que domina o Excel em tudo, ela pode vir aqui energizar esse papel e ficar só com planilheiro. E aqui tem já, ó, desenvolver as planilhas. Então, não pode ter redundância. Então, a gente vai tirar de lá a pessoa que gosta só de Google Drive, que tem familiaridade com isso, vai trabalhar só naquilo, e a pessoa que curte planilha vai ficar só nisso. Pode ser que a mesma pessoa esteja nos dois, mas a gente tem bastante flexibilidade que não precisa estar a mesma pessoa nos dois. Pode ser outra pessoa aqui. Né? Pode ser duas pessoas aqui nesse papel. Então, a gente tem mais dinamicidade na organização quando a gente quebra desse jeito as estruturas da organização. É muito mais fácil de atualizar, porque aqui a gente vai atualizar um papel pequenininho, se a gente precisar adicionar, remover ou atualizar coisas. E não tem aquele negócio de 3 páginas para a gente atualizar. Isso dificulta muito a dinamicidade, né, das coisas acontecerem dentro da organização. E tem papéis que, por exemplo, eu energizo toda semana. Eu estou lá trabalhando nele toda semana. Dedico 2 horas, 8 horas, depende do tempo. E tem papéis que, às vezes, eu fico tempos sem fazer nada. Então, eu tenho um papel que é, por exemplo, de organizador de eventos presenciais. Pode ser que eu fique 6 meses sem nem olhar para esse papel, né? Porque não está tendo evento presencial, ninguém me pediu nada, ele está lá quietinho. Mas quando alguém precisa, as pessoas olham na costura e me acionam. Então, talvez seja essa lógica, assim, do que é estar em papéis, se 20 é muito ou não, depende um pouco desse dinamismo, assim, e que muda também de papel para papel. Gente, a rede, o desenho aí da Target Hill é aberto, a gente vai mandar para vocês aí essa apresentação. Dá para brincar um pouco, ir lá, ver papéis, os círculos, entender como tá. Eu acho que é uma brincadeira interessante, que é restrição, né? Uma descrição simples.
que eu acho que pode ajudar a aterrar um pouco, né? Porque a sensação que talvez a gente, pelo tempo, a gente não consegue trazer tanto, e também ficar falando muito disso talvez não fique tão claro. Então, vou deixar aí o convite para vocês acessarem lá e brincarem um pouco aí com a nossa estrutura. Legal. Depois, então, acredito que amanhã a gente passa um e-mail com todos os links, com a apresentação, com a gravação do encontro também. Eu acho que é isso, né, Fabi? Acho que muito obrigada por estarem aqui até essa hora, ó, 15 para 7, deve estar todo mundo com fome já, eu tô. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, assim, e nós somos bem abertos, né, Fabi? Muito, muito disponíveis, se vocês precisarem, manda mensagem, entra. Quem não tá lá na nossa comunidade, nós temos uma comunidade no Discord. Nossa, eu nem mandei os links aqui, né? Esqueci. Mas tem uma comunidade no Discord que a gente troca bastante lá, e temos também um canal no WhatsApp, né? Que a gente passa alguns avisos para a galera. Eu passo tudo isso no e-mail. Acho que é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham Obrigada, gente. gostado. Show. Obrigada, Valeu, gente. meninas. Foi Tchau, massa. tchau. Valeu. É.